Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de DG. E hoje nós falaremos sobre os elementos de um polígono regular inscrito a uma circunferência. Então, façam a leitura da página 224, 225, 226, copiem os exemplos que eu farei com vocês nessa aula e resolva a lista de exercícios no PDF. Então, vamos lá. Começando, vamos tratar sobre o assunto de polígonos regulares. Então, nos anos anteriores, nós já estudamos o que é polígono e também o que é polígono regular. Mas só recordando, todo polígono que possui dois lados e dois ângulos congruentes entre si, ou seja, os lados têm a mesma medida e os ângulos também têm as mesmas medidas, nós falamos que é um polígono regular. Ou seja, um exemplo clássico disso, né, é o quadrilátero que a gente chama de quadrado. O quadrado tem todos os ângulos de 90 graus e os lados têm a mesma medida. A gente também conhece o triângulo equilátero. O triângulo equilátero também é um caso de polígono regular, que tem todos os ângulos iguais e os lados todos são iguais também. E os outros, a gente não tem nome específico, mas a gente fala pentágono, né, 5 lados, pentágonos regulares, ou seja, lados e ângulos iguais, hexágonos regulares, mesma coisa, e octógonos também. Então, isso é um polígono regular. Polígonos regulares inscritos na circunferência. O que seria isso, pessoal? Quando eu tenho um polígono que está interno, que está dentro da circunferência, igual esses exemplos aqui, a gente fala que ele está inscrito. Ou seja, os seus vértices, que é o encontro dos lados, né? Eles fazem parte da circunferência, certo? Então, eu tenho aqui o triângulo que está inscrito, um pentágono e aqui um octógono, tá? Aí, pessoal, também tem outro vocabulário que a gente encontra em alguns exercícios. Fala assim, ao invés de falar polígono está inscrito na circunferência, tem uns que fazem assim, a circunferência está circunscrita ao polígono, ou seja, a circunferência está em volta do polígono, que é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos estudar alguns elementos que um polígono regular inscrito tem. Então, centro do polígono. O centro do polígono nada mais é do que o centro da circunferência que está sendo inscrita a ele. Então, lembra que quando a gente faz uma circunferência, a gente pega um compasso, né? Coloca a ponta seca, que é a ponta de metal, e traça ele com o grafite. A ponta seca, ela indica o centro da circunferência. Onde a gente coloca a ponta seca é onde vai ser o centro da circunferência. Então, o centro daquela circunferência é o centro também do polígono. O raio do polígono é também o raio da circunferência escrita a ele. Então, se a minha circunferência tem raio de 5, o polígono também tem raio de 5, tá bom? E só um lembrete, o raio, nesse caso, a gente sempre vai indicar que sai do centro e vai até o vértice do polígono, né, que está tangendo, que tocando a circunferência, certo? Porque aqui também seria um raio, né, mas aí não vai tocar a circunferência no vértice dela. O apótemo. Apótemo é um nome novo para vocês. O que é o apótemo? É o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio de um dos seus lados. Então, o que é o ponto médio? Por exemplo, vamos pensar que esse lado tem 10 centímetros. O ponto médio é onde tem 5 para um lado e 5 para o outro, né? Então, o apótemo vai sair do centro e vai até o ponto que dá 5 centímetros de cada lado. E lembrando que, além disso, ele também forma um ângulo de 90 graus com o lado que a gente está chegando, né, o apótemo. Então, aqui tem um exemplo de apótemo, sai do centro e vai até o ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Ângulo central. O ângulo central é indicado aqui, né, com essa flechinha, ó, o ângulo central. A gente encontra o valor dele, lembrando que o total de uma circunferência tem 360 graus. Se eu sei que tem 6 ângulos centrais, nesse caso aqui, que é um hexágono, né? Se eu traçar aqui mais outros, a gente encontra 6 ângulos centrais. Então, a gente pega 360 e divide pela quantidade de lados, tá? A quantidade de lados dividido, né? 360 dividido por essa quantidade vai dar o valor do ângulo central. E o ângulo interno? O ângulo interno é muito importante para nós também. O ângulo interno é indicado aqui, ó, ele vai ser
a gente vai usar essa formulinha, vai ser o número de lados menos 2 vezes 180, o resultado dividido pelo número de lados, tá bom? Então, por exemplo, aqui é um hexágono, a gente faria, né, 6 menos 2 vezes 180, dividido por 6, e a gente descobria qual que é o valor desse ângulo interno. E também, por último, aqui dos elementos, a soma dos ângulos internos, ou seja, a soma desse com esse, com esse, com esse, com esse. É só a gente fazer o número de lados, menos 2 vezes 180. Um exemplo para a gente identificar aqui aqueles elementos, né? Determinar a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno de um pentágono regular inscrito. Então, um pentágono, ele tem 5 lados. Para a gente determinar o ângulo, tem essa formulinha aqui, certo? A gente tem que ter um número, pega o 360 e divide pelo número de lados. Então, vamos lá. Ângulo central. Será, então, 360 graus dividido pelo número de lados, que é 5. Então, o ângulo central é igual a 72 graus. E a medida do ângulo interno, né? Ângulo interno. O ângulo interno também tem uma fórmula que foi falada no slide anterior, que é o número de lados, ou seja, o n, que é 5, menos 2, vezes 180, dividido por 5. Então, fazendo essa continha, nós temos que 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180, dividido por 5. Aqui a gente tem o resultado de 108 graus. Então, os ângulos internos de um pentágono regular têm 108 graus. Outra coisa, pessoal, são as propriedades. Tem 3 propriedades aqui que uma complementa a outra, na verdade, né? Ó, em 2 polígonos regulares inscritos com o mesmo número de lados, os perímetros são proporcionais ao comprimento dos respectivos raios. O que é isso? Os perímetros, né? Eu tenho 2 polígonos regulares que têm o mesmo número de lados, mas têm lados de medidas diferentes. O raio vai ser proporcional ao perímetro dele, no caso, né? E isso vale também para lados, isso vale para apótemas. Olha um exemplo para a gente identificar isso melhor. Então, se eu tenho 2 hexágonos regulares e eu tenho, eles são, né, lembrando que eles são inscritos na circunferência, eu tenho raios de 14 e 21. Se o perímetro do primeiro hexágono, né, que tem o menor raio, é 84, qual que é o perímetro do outro? Então, a gente consegue identificar isso. A gente pode fazer uma regra de 3, porque eles são o quê? Aqui eles falou que eles são proporcionais. Então, vamos montar aqui uma regra de 3 de proporcionalidade. Vamos colocar raio e perímetro. Então, eu tenho raio de 14. Eu sei o perímetro quando o raio é 14? Sim, 84. E quando o raio é 21, eu sei o perímetro? Não. É o que eu quero descobrir. Então, como eles são proporcionais, a gente pode fazer a multiplicação aqui em cruz. 14 vezes x e 84 vezes 21. Então, 14x é igual. Aí a gente faz essa continha, né? 84 vezes 21, nós temos aí 1.764. Agora eu vou pegar o 14 e passar dividindo. O resultado, então, do x é igual a 126. Ou seja, o perímetro do polígono de maior raio é
126 centímetros. Certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos e façam as atividades que estão lá no PDF.